Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas, estudantes aí visando o concurso na área bancária. Nós vamos estudar agora um assunto pouco conhecido da população, tá? Mas também de grande importância no mercado financeiro, chamado CDC com interveniência. O que a população, que nós sabemos, é o CDC, Crédito Direto ao Consumidor. O CDC com interveniência é o crédito direto ao consumidor com interveniência. E o que é interveniência? É uma intervenção. Alguém que intervém num processo, tá? Então, as instituições financeiras, que o objetivo é ganhar dinheiro, tá? Com tudo que aparecer, então criaram esse produto, que não é o financiamento direto ao consumidor. O CDC com interveniência é o financiamento que as instituições financeiras fazem para que a empresa ela financie seus clientes, financie suas vendas. Então, no mercado financeiro, nós temos os limites. Então, uma determinada empresa, ela pode, na operação normal, ela consumir aquele limite que foi concedido pela instituição financeira. Então, para não parar de vender e não perder cliente, então os bancos criaram esse serviço. Então, o CDC com interveniência. Então, vamos lá. O CDC, o Crédito Direto ao Consumidor, a responsabilidade da operação é do banco. Olha lá, pessoal, presta atenção, escreve aí, anota. O CDC, o Crédito Direto ao Consumidor, a responsabilidade da operação é da instituição financeira, tá? O CDC com interveniência, ou chamado CDCI, é de responsabilidade da empresa, tá? Então, vejam bem, o CDC, a responsabilidade da operação é da instituição financeira. O CDCI, a responsabilidade da operação, é da empresa que contratou a operação e que assume todo o risco, certo? Porque ela vai financiar as operações dos seus clientes. Como é uma operação financeira, lógico que existe a incidência do IOF, tá? Cobrança de títulos. É um serviço prestado pelo banco para os seus clientes. Então, cuidado. Cobrança não é operação financeira. Ora, pessoal, se não é operação financeira, não incide o IOF. Ok? Veja lá como é fácil. A cobrança é um serviço. Então, se é um serviço, não tem IOF. Tá? Mas tem algumas vantagens para o banco, claro que tem. Se não tivesse, eles não iam fazer isso. Então, o serviço prestado pelas instituições, tá? Que basicamente hoje é o chamado a cobrança dos boletos. Tá? Então, existe o boleto, que é o documento que serve para liquidação do sistema financeiro. Inclusive, nós temos o boleto eletrônico, onde não há mais nem a necessidade do papel. Então, os bancos, eles cobram uma taxa pela cobrança das dívidas por parte dos clientes. Agora vejam bem o ponto fundamental disto aqui. Através do serviço de cobrança, que é um serviço que aproxima os bancos dos seus clientes, tá? Porque o banco, mesmo cobrando uma taxa, ele se prontifica a prestar esse serviço, mas para o banco surge um elemento fundamental chamado FLUT. O FLUT, o que é o FLUT? O que representa o FLUT? Eu nunca ouvi falar nesse termo FLUT. O FLUT corresponde ao ganho que o banco tem através de recursos de terceiros.
certo? Pessoal, ao longo aí de vários e vários concursos da área financeira, só foi cobrado uma vez um assunto relacionado ao FLUT, mas poderá ser cobrado a qualquer momento, tá? Então, o que é o FLUT? O FLUT é o ganho que o banco tem ao utilizar recursos de terceiros. Então, vamos lá traduzir isso aqui de uma forma mais simples. Como a cobrança é um serviço prestado pelo banco, então o banco cobra o título da empresa, mas ele não transfere o dinheiro imediatamente para a empresa, ele fica com aquele dinheiro ali. Então, ao ficar com aquele dinheiro, ele vai emprestar aquele dinheiro que não é dele, e ele vai ter um ganho em cima daquilo ali. Então, esse ganho é o que chama-se FLUT, tá? Então, o banco cobra o título, e o acordo que ele faz com a empresa, ele diz, olha, eu vou transferir para a sua conta com 24 horas, 36, aí depende. Aí não vamos entrar nesse mérito. Mas ele não transfere na hora. Então ele vai ficar com recursos. E como ele fica com recursos, ele aplica no mercado, ele empresta aquele dinheiro e tem um ganho. Esse ganho chama-se FLUT. Certo? Então, além da aproximação que o banco mantém com o cliente, o FLUT, e também representa o serviço de cobrança, uma geração de receita pela taxa de serviço que o banco cobra, tá? O banco não vai cobrar o IOF e o banco paga para a prefeitura o chamado imposto sobre serviços, ok? Desconto de títulos. Aí, atenção, vocês que estão estudando para a prova, vocês que na maioria não têm muita vivência com o mercado financeiro, tá? Mas estão aprendendo e vão passar na prova, porque para isso vocês estão estudando, e eu estou aqui para levar vocês à aprovação, é só querer, é só querer. Desconto é uma operação financeira, cobrança não é operação financeira. Então, o desconto é um empréstimo, conhecido no mercado financeiro como um empréstimo com garantia. A empresa vende a prazo, para receber com 30, 60, 90 dias, e antecipa aquele recebimento junto ao banco. Transfere o direito daquele crédito para o banco, e o banco vai entregar para a empresa um valor líquido. Por exemplo, eu sou uma empresa e eu tenho 100 mil reais em títulos, que vão vencer com 30, 60, 90 dias. Eu vou no banco, entrego aqueles 100 mil para o banco em títulos e o banco me dá 92 mil em dinheiro. São valores aleatórios. Tá? Então, o valor que eu ia receber com 90 dias, eu recebo hoje. Isso é importante na movimentação econômica e financeira da empresa, porque com esses 92 mil eu posso gerar 500, que eu vou comprar mais produtos e vou vender. Isso é que movimenta a economia, certo? Então, a operação de desconto de títulos é uma operação de empréstimo com garantia, em virtude do banco ficar com os títulos que ele vai cobrar do cliente. Agora, veja bem, caso o cliente não efetue o pagamento, a responsabilidade da operação é da empresa, que é a proprietária do título. Por isso que chama-se no mercado financeiro operação de empréstimo com garantia. O banco está adiantando para mim 92 mil dos 100, sendo que se o cliente não pagar, eu vou pagar para o banco os 100. O banco não tem nenhuma perda. A responsabilidade da operação é da empresa, correto? Como está aqui, a responsabilidade da operação é da empresa. Caso o cliente não pague, a empresa vai pagar. E por ser uma operação financeira, há incidência do IOF e o banco cobra juros e comissões, tá? Então, no desconto de títulos, o banco cobra o IOF, que é do governo, o IOF não é do banco, e ele cobra os juros e as comissões.
Ok? Então, para a empresa, o título descontado vai financiar o capital de giro. E o governo incentiva as instituições financeiras a procederem esse tipo de operação, porque aí movimenta a economia. Então, os juros que os bancos cobram no desconto são juros menores do que o juro de mercado. Certo? Está aqui, a taxa de juros é mais baixa em função do banco obedecer uma determinação do governo, e para o banco o risco é quase zero. Tá? Então efetuam desconto de títulos bancos comerciais, banco múltiplo com carteira comercial, Caixa Econômica, banco cooperativo. O factoring, nós falamos em blocos anteriores, que é a compra de direito de crédito, não é operação financeira, é uma operação desenvolvida pela sociedade de arrendamento mercantil ou as empresas de factoring, mas que a Receita Federal cobra o IOF e que o STJ deu ganho de causa à Receita por achar que essa empresa está ganhando dinheiro em cima de produtos que são do sistema financeiro. Tá? Então falamos em blocos anteriores sobre o factoring. Quando eu terminei de falar sobre as agências de fomento, sobre o fomento, então eu citei para vocês o factoring, que é uma operação comercial desenvolvida pela sociedade de arrendamento mercantil, que compram os direitos de crédito, duplicata, nota promissória, cheque, tá? E assuma a responsabilidade. Então não deve ter cobrança do IOF, mas a Receita insiste em cobrar e o STJ deu ganho de causa à Receita. Um outro produto muito importante para o sistema é o crédito rotativo. No crédito rotativo, vez por outra cobra em prova, o banco disponibiliza para os clientes uma linha de crédito com determinado limite e que você poderá dar como garantia para essa linha de crédito títulos emitidos pela empresa, normalmente duplicata. Então, esse limite será usado toda vez que a empresa precisar de dinheiro. Pessoal, na realidade, isso aqui é um cheque especial para a empresa, tá? O crédito rotativo. Por quê? Porque à medida que a empresa vai pagando aqueles recursos usados, eles vão voltando à linha de crédito normal e aí é uma operação rotativa. Na realidade, isso aqui representa o cheque especial das instituições empresariais, comércio, indústria, prestadora de serviço. Correto? Existe a cobrança do IOF. Aí está aqui, ó, corresponde a um contrato de cheque especial para as empresas, chamado crédito rotativo. Financiamento do capital de giro. Ora, o que é capital de giro? É aquele recurso que a empresa precisa para estar movimentando suas atividades. Tá? Então, o capital de giro representa matéria-prima, representa duplicatas a receber, representa o dinheiro, é aqueles recursos que você tem para manter as atividades no dia a dia. O capital de giro é fundamental. O governo cria linhas de crédito para financiar o capital de giro, justamente para que as empresas sempre tenham atuação. Tá? Então, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, demais bancos, eles criam linhas de crédito especiais justamente para que as empresas possam disponibilizar daquele dinheiro. Então, os bancos comerciais, Banco Mútuo, Caixa Econômica, tá? O BNDES, Banco de Desenvolvimento, Agência de Fomento, Banco de Investimento, todas essas instituições, elas mantêm um financiamento do capital de giro, que é para comprar mercadorias, comprar matéria-prima, pagar duplicatas e com isso abrir linhas de crédito. Então isso é fundamental para o processo de crescimento econômico. Normalmente o prazo do capital de giro será de 12 meses.
tá? É um empréstimo de curto prazo. E as instituições deverão oferecer garantias para os bancos, tá? Toda e qualquer operação no banco tem uma garantia. Como é uma operação de crédito, haverá incidência do IOF e o banco cobra juros, tá? Os juros para o financiamento do capital de giro. E vai depender das garantias. Então, quanto maior a garantia, o juro será menor. Quanto menor a garantia, o juro será maior. Porque as instituições financeiras procuram se defender justamente de possíveis perdas. Então, se existe o financiamento de capital fixo, existe o financiamento de capital de giro. O capital de giro nós vimos que é para o dia a dia. O capital fixo destinado aos bens materiais, móveis, imóveis, máquinas, equipamentos. Então, nesse caso, ele tem um prazo alongado, tá? Bancos de investimentos atuam muito com isso. Caixa Econômica, Banco Múltiplo, BNDES, tá? Principalmente o BNDES tem linhas de crédito disponibilizando. Agência de fomento e os bancos de desenvolvimento, cuja finalidade é financiar a aquisição de máquinas, equipamentos, prédios industriais e comerciais. Então, daí o chamamento de financiamento capital fixo. Os bancos de investimentos, como nós vimos, eles financiam o capital de giro e financiam o capital fixo. Capital de giro até 12 meses, o capital fixo ele tem um prazo mais alongado, dependendo do montante. Você pode chegar aí até 10, 12, 15, 20 anos. Correto? No próximo bloco nosso, nós daremos continuidade ao nosso estudo e vamos sempre prestando atenção, porque nós vamos passar no concurso.